Legal, gente, nós vamos continuar falando sobre Jesus Cristo, né? Nós estamos falando sobre a doutrina de Cristo, na teologia chamada de Cristologia, e a maneira como eu quero trabalhar com vocês hoje, usando a carta aos Hebreus, né? Uma carta na Bíblia aos Hebreus. Se você gostaria de abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, e esse livro da Bíblia fala sobre a superioridade de Jesus acima de todas as coisas, né? Alguém sabe aí me dizer quem é o autor de Hebreus? Fique à vontade, hein? Quero ver se você é inteligente para trazer para nós aqui essa revelação. Você sabe que esse é um dos maiores mistérios, uma grande incógnita. Quem é o autor de Hebreus? Certo? Nós não temos a menor ideia. Existem muitos palpites, mas aqueles que dão palpite já diz, olha, só um palpite. Ele conhecia Timóteo, ele estava próximo dos apóstolos, de repente poderia ser um apóstolo. Foi alguém que foi muito influenciado por Paulo. Alguns falam, mas não poderia ter sido Paulo? Muito provavelmente não. Por que não, Paulo? Porque Paulo, quando ele vai iniciar suas cartas, ele usa da credencial que ele tinha como apóstolo para trazer validação àquilo que ele escrevia. Hebreus, nós não temos nada parecido com Paulo nesse aspecto. Não existe as introduções, as saudações que Paulo faz, não existe aquele epílogo, né, os desfechos da sua carta que ele faz. Então, muitos falam, olha, pode ser muita gente, mas duvido que seja Paulo. Embora em Hebreus existe uma construção teológica impressionante, semelhante a que Paulo faz também em muitas de suas cartas, mas o grego não é exatamente igual também. Então, um estilo um pouco diferente. Enfim, então lá no céu nós vamos perguntar, Deus, quem é que escreveu Hebreus? Né? Beleza, gente? Então, eu queria começar do capítulo 1, versículo 1 em diante, lembrando aqui que vocês participam, pode falar o que vocês quiserem, tá bom? Menos mal do professor. Vamos lá. Isso é proibido. Vamos lá. Então, Hebreus capítulo 1, versículo 1. E eu já amo a maneira como esse livro começa, tá bom? Que já é um desafio e uma exortação a muitas igrejas hoje, em como nós apresentamos o Evangelho. Olha só como começa. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Começando primeiro com o profeta Moisés. Se você quiser retroceder um pouquinho, pode pegar até Abraão. É um patriarca, não necessariamente profeta como definição de termo, mas ele era considerado uma referência, o pai da fé de todos. Mas começando então com Moisés, o profeta, e caminhando por toda a extensão do Antigo Testamento, Deus nos falou por meio desses homens, certo? Então o profeta primeiro, Moisés, ele fez o quê? Ele trouxe a lei, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, né, ou os judeus chamam de Torá. Pois bem, então Deus nos falou de muitas maneiras, veja o que o versículo está dizendo, e de muitas formas, por meio dos nossos antepassados profetas. Aí vem o versículo 2. Mas, nesses últimos tempos ou dias, Deus nos falou por meio de quem? Do Filho, com letra maiúscula. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O que o autor de Hebreus está fazendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, é verdade, nós temos que considerar tudo que foi escrito anteriormente. É importante. É uma preparação do caminho. Mas, nesses últimos tempos, uma vez que o Filho nos foi revelado, tudo se torna sombra. E o que vale é o que o Filho tem a dizer, inclusive a respeito do que foi dito. Ele é a interpretação, ele é os novos óculos com que nós vamos enxergar, inclusive, aqueles que falaram antes dele.
Jesus. Porque isso já é uma grande exortação à nossa cultura evangélica. Porque as pessoas ficaram no versículo 1 e não pularam para o 2. Há muito tempo Deus nos falou de muitas formas, de muitas maneiras, por meio dos nossos antepassados, os profetas. Quando as pessoas pregam um texto do Antigo Testamento e param por lá. Não usam o mas. Você não usar o mas na Bíblia é um desrespeito à própria Bíblia. É como você ler uma história e terminar na metade e falar assim, agora eu já entendi. Não. Na verdade, você, sem ler até o final da história, você não entende nem o começo. Aliás, sem ler do meio para frente, você não vai entender o começo. É por isso que quando a gente vai trabalhar com alguém no discipulado, a gente nunca pede para ela começar no Antigo Testamento. A gente pede para ela começar no Novo. Eu acho que está fechado, sem querer eu fechei. A gente pede para começar no Novo Testamento. E se você tem alguém que quer caminhar com você lendo a Bíblia, pede para ela começar a ler João, o Evangelho de João, tá bom? Porque é o Evangelho que vai trazer as histórias mais intensas e mais vivas, vai trazer os sentimentos de Jesus e é o livro em que vai dar mais atenção à Semana da Paixão de Jesus, lá no final. Nós temos vários capítulos separados. É um livro que traz muita proximidade de Jesus. Quem escreveu é João, discípulo amado de Jesus, então tem um toque de mais intimidade do que os outros evangelistas. Enfim, só um parênteses aqui. Quando você for trabalhar com alguém no discipulado e a pessoa não sabe nem por onde começar, incentiva ela a ler João. É um excelente livro, tá? Meus queridos, quando a pessoa pergunta, pastor, por que a gente não guarda o sábado como o descanso do Senhor, né? Que é uma questão que a gente levantou domingo passado. Outras questões mais, por exemplo, pastor, por que você não reforça a ideia do dízimo como uma obrigação de 10%? Obrigação. Por que não, pastor? A gente vê isso no Antigo Testamento. Por que não? Por que não a gente não guarda a lei como muitas outras denominações ou religiões, como os adventistas? Por que a gente não tem essa pegada na lei? Porque a lei não é boa, pastor? A lei não é boa? A palavra de Deus não fala que a lei é boa? É boa. Então, e aí então, pastor? Sabe, tem um jeito muito fácil de responder. E é citando um versículo. 2 versículos, aliás. Quais? Esses que nós acabamos de ler. Sabe por que eu não faço? Do jeito como você está dizendo? Porque há muito tempo. É você ler esses versículos. Deus nos falou. Por meio dos profetas. Moisés, não é? O que você está me falando são palavras de Moisés. Que bom. Deus nos falou por meio desse homem. Foi um homem maravilhoso. Mas, nesses últimos tempos, ele nos fala por meio de quem? Por meio do Filho. Pronto. É o que o Filho me fala, que me joga à luz, inclusive o que eu devo interpretar no Antigo Testamento. Tá? E no Filho eu tenho o respaldo da lei, porque ele cumpriu a lei. Tá certo? Vamos continuar um pouquinho. O Filho é o resplendor, versículo 3, da glória de Deus. Resplendor da glória de Deus. E ele diz aqui, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então, está dizendo o seguinte, que Jesus, ele sustenta o universo por sua palavra. Nós temos a inclinação de sempre pensar que Deus, o Pai, criou o mundo. Na verdade, a Trindade criou o mundo. Né? Nós fizemos. A gente não pode fazer essa separação. Deus Pai criou. Eu acho que talvez Deus Pai planejou. Mas quando se trata de execução, toda a Bíblia não joga nas mãos do Deus Pai. Joga nas mãos de quem? Do Deus Filho. O Deus Filho é quem executa, que faz acontecer, que interage, que aparece.
essas palavras aqui do autor de Hebreus se parecem muito às palavras de João no capítulo 1. Né? Vamos ler João capítulo 1. Diz assim, capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De quem que ele está falando? De Jesus. Todas as coisas foram feitas por Jesus. Nele estava a vida. E este era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então ele está dizendo que nada existe nesse universo e nada pode ser sustentado sem a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora pensa comigo então, que eu já até preguei isso uma vez, mas faz todo sentido. Deus só criou o mundo porque ele já sabia que Jesus ia sustentar o mundo na pessoa dele. Senão ele não criaria. É mais ou menos assim. A Trindade, ela se explode em amor e fala assim, olha, para a gente ser o que nós somos, nós precisamos repartir amor. Amor tem que sair para fora de nós. E para sair para fora de nós, nós precisamos criar recipientes capazes de entender o que é esse amor. E quando eles entenderem, nós vamos chamar eles para o nosso aconchego, para que o que nós vivemos e temos como vida, essas criaturas também possam ter, tá bom? Mais ou menos assim. Então, assim, eu estou imaginando, mas me faz sentido. E aí então a Trindade fala, mas tem um problema, porque se nós quisermos que eles sejam como nós, na sua experiência de liberdade, eles vão correr o risco de errar. E correndo o risco de errar, nós já não podemos garantir que eles participem da experiência do nosso amor. Porque só pode estar perto de nós quem é santo. Nós não podemos comprometer nossa santidade, falou a verdade. Então será que vale a pena criar? Porque a gente quer repartir amor, nisso vale a pena, mas a gente corre o risco de não repartir o amor, pelo contrário, as pessoas experimentarem, ou a criatura, o ser humano experimentar o nosso juízo. Então talvez não valha a pena? Sim. Mas é que o plano não termina por aí, né? Fala assim, não, mas e se alguém de nós for no nome deles e morrer por eles, para que, sustentado nessa obra, eles consigam permanecer no amor? Vocês estão entendendo? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que sem a decisão já pré-determinada eternamente de um Redentor, Deus nem escolheria criar homem. Isso é amor, não é? Isso é grande amor de Deus. Por quê? Porque ele não criou o homem para que o homem vivesse a parte dele. O Jardim do Éden já é o cenário que mostra isso claramente. Mas Deus, já conhecendo todo o coração do homem, a sua inclinação, toda a história, ele já criou. Quando Deus cria, ele já estava redimindo ao mesmo tempo. Lembra que nós falamos que Deus, ele é atemporal? Ele está fora do tempo? Ele não passa pelo tempo como nós vemos? Ou seja, Deus, ele olha o tempo como um livro fechado. E o que acontece no final tem impacto no começo. Para Deus não é assim, ainda não aconteceu, então não está vigente, não está em vigor, não tem efeito. Não, para Deus não é assim. Se existe dentro da história, tem impacto sobre toda a história. É assim o pecado de Adão, é assim também a morte de Cristo. Porque senão, como que as pessoas se converteram antes de Jesus? Como é que uma pessoa antes de Jesus tem a mão de Deus, a sua graça para redimi-la? Do mesmo modo como as pessoas depois de Jesus. A questão é que as pessoas tinham uma fé numa provisão ainda não revelada de Deus, representada por meio dos sacrifícios de animais. Pela fé, as pessoas do Antigo Testamento eram convertidas do mesmo modo como do Novo Testamento, convertidas. Para Deus é assim, ponto histórico, Cristo, o que ele fez. E se não houvesse esse ponto histórico do que ele fez,
Não haveria nem nada de história, nem início de história, nada de criação. Então, nós temos essa tendência, que é natural, obviamente, de julgar os atos de Deus baseado nos tempos históricos. Mas Deus não trata assim. Para Deus a história é fechada. Deus ele não vai ficar surpreendido. Ele sabe, ele vai ficar triste. Ele vai colher decepções, mas não que isso pegou ele de surpresa, tá bom? Então diz assim, que o Filho é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Por quê? Porque sem Cristo não há criação. Não haveria nem iniciativa de criação. Por quê? Porque Deus criou o universo e principalmente o homem, que é a obra primária de sua criação, para desfrutar de intimidade com Deus, tá certo? E aí continua o versículo, tá? Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita na majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então aqui ele já vai começar a destrinchar sobre quem nós estamos falando. Jesus é superior aos anjos, né? Se aparecesse um anjo para você e lhe trouxesse uma revelação, seria surpreendente, né? Imagina? Surpreendente. Né? Eu acredito que anjos aparecem a pessoas hoje também. Talvez não na mesma intensidade e frequência que nós vemos os relatos no Novo Testamento, né? Mas eu acredito que é possível e que tem pessoas com experiências legítimas, né? Eu nunca ouvi falar. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu não ficaria pasmo com isso. Eu acreditaria, enfim, não teria dificuldade de acreditar. Interessante também que muitas vezes apareceram já anjos a nós e nós não sabíamos que era, certo? Gosto muito da fala de um dia do Ed René, que ele falou assim, tem muitos anjos que se parecem com pessoa e muitas pessoas que se parecem com anjos, não é? E às vezes a gente não sabe discernir. Às vezes apareceu pessoas no nosso caminho que foi um toque de graça de Deus e ela não nos apresentou um nome, não nos apresentou uma história. Ela apareceu e foi embora, mas deixou uma boa ação, deixou um livramento, deixou uma palavra direcionada. Aí você fica perguntando, foi anjo ou foi homem? E Deus fala assim, não vou dizer. Qualquer um dos dois. Foi graça do mesmo jeito. Tá certo? Alguém levantou a mão aí? Não? Tá. Então olha que interessante, meus queridos, que nós ficaríamos impressionados se um anjo aparecesse no nosso caminho, não é? Pense, por exemplo, como Maria, que recebeu a promessa de que ela carregaria, né, o Filho de Deus no seu ventre, e às vezes até anjos que aparecem no sonho, como por exemplo a José, né? Qualquer um desses cenários é extraordinário. E aqui o autor de Hebreus está dizendo, olha, nós temos algo mais extraordinário ainda, que é absolutamente superior, que é o Filho de Deus, em carne, em pessoa, se manifestou, e ele fala conosco. Ele apareceu e ele está presente. Ele vai trabalhar isso, né? Então ele vai dizer assim, olha, não se encante. A nossa religião, ela se encanta com muitas coisas, né? A religião é um conjunto de símbolos que nós criamos para tocar o transcendental. Tudo que nós criamos, rituais, música, palavras, os símbolos propriamente dito, como a cruz, né? E outros símbolos mais que a gente pega emprestado, inclusive do Antigo Testamento, candelabro, o incenso, aí a gente tem o terço de outras religiões, a gente vai indo, né? A gente vai tem a mantra, a gente vai inventando os nossos símbolos, as nossas imagens, como uma tentativa de tocar o transcendental, né? E a nossa religião, ela fica muito encantada, não só a nossa, qualquer religião, ela tem um encanto pelos símbolos,
pelas manifestações. Eu lembro que em uma época era muito comum no Brasil, não sei se isso ainda é hoje, mas testemunhos e relatos de pessoas vendo santa, a Santa Maria, Nossa Senhora da Aparecida, chorando, né? E a gente não sabe se alguém foi lá e, né? Não, aí tem os, né? Tem aqueles que falam, não, é uma goteira que estava caindo bem ali. Seja lá como você interpretar, o meu ponto não é esse. O meu ponto é que nós ficamos encantados com isso, nós ficamos iludidos, nós nos atiramos em fé quando essas coisas acontecem. A religião tem essa pegada. O autor de Hebreus está desconstruindo isso. Ele está dizendo, olha, o encanto mesmo não tem nada a ver com anjo, essas coisas, isso aí tem alguém que o que ele fez, o que ele fala, o impacto que ele tem é o que deveria nos deixar encantado o tempo todo, de joelhos, em admiração total. As outras coisas que aconteçam, mesmo que legítimas e sobrenaturais, como a aparição de um anjo, é considerado fichinha, perto disso que eu estou para dizer para vocês. Então ele vai continuar falando, ele vai dizer, por exemplo, vamos lendo alguns versículos aqui. Versículo 5, pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és o meu filho e hoje te gerei. Aí você pergunta, mas como é que Deus gerou o filho se ele é eterno? Ele não tem começo. E aí vem uma expressão usada na teologia que é, o filho é eternamente gerado. Aí você fala, pastor, eu não entendi. Eu falei, eu também não. Esse é o filho. Ele é eternamente gerado. E outra vez diz, eu serei seu pai e ele será meu filho. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo diz, todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz, ele faz os seus anjos ventos, e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E aí, meus queridos, ele vai falando sobre a superioridade de Jesus sobre os anjos. Ele vai falar, por exemplo, sobre a superioridade no capítulo 2 de Jesus sobre Moisés. Ele vai adentrar isso no capítulo 3. Vamos ler o capítulo, vou pegar só alguns versículos aqui para a gente pegar um arremate e já aplicar para nós. Aqui no versículo, vamos ler o capítulo 3, versículo 1 em diante. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote com que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Aí você imagina os judeus lendo isso aqui. É importante os judeus serem chacoalhados nesse sentido. Vocês prezam pela lei? Pois bem, se vocês têm esse zelo pela lei, quanto mais aquele a quem a razão pela qual a lei existe, a razão pela qual tudo existe, a razão pela qual inclusive Moisés veio como um precursor também, um profeta. Pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Então o que ele está dizendo? A história foi uma edificação de muitas pessoas construindo algo. Mas quem foi a base de tudo? A pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? O que eu estou falando parece óbvio, parece chover no molhado, mas meus queridos, quantos erros na nossa cultura evangélica são criados e são sustentados e ondas de doutrinas e de levas de igreja por causa de uma negligência disso aqui. Então, hoje o que acontece? Aparece um camarada e ele constrói um pilar interessante. Nós nunca ouvimos esse tipo de palavra, com esse pilar, uma palavra tão contemporânea, uma revelação tão fresh.
E as pessoas, que maravilhoso, tal. Algumas coisas até se assemelham com o evangelho, tem uma cara assim que parece interessante. O nosso encantamento deve estar onde? É na base. A pessoa de Jesus, tá certo? E se existe um pilar que não subsiste por meio dessa base, ele vai passar. Uma onda. Existem muitas pessoas. Outro dia eu estava vendo um pregador lá de Santa Catarina, da região sul, acho que é Santa Catarina. É Dave Leonardo, ou Leonardo Dave, nem lembro direito. E uma multidão de gente ouvindo ele. Algumas palavras até meio motivacionais, você ouve assim, recortes, até interessante. Alguns recortes bons, inclusive. Falei assim, não, vamos ouvir mais esse cara. Mas aí, meu amigo, quando você vai cavando um pouquinho mais a fundo e vendo de onde ele está tirando toda a base, é uma tristeza tão profunda de ver como que ele está chamando milhões e milhões de pessoas, sem contar outras questões que de vez em quando ou de vez em sempre aparece, como a vaidade, como, enfim, e aí você vai colhendo tristeza profunda no seu coração, porque se você de tudo falar muitas coisas boas e positivas, mas não levar as pessoas ao cerne do Evangelho, talvez era melhor não ter dito nada. Tá? E aí é onde muita gente se confunde, viu, pastor? É interessante. Muita gente crente fala assim, não, mas tem muita coisa para aproveitar. Ele teve na igreja que a gente estava. Uhum. Aí, nossa, a igreja lotou. Vai lotar mesmo. Lotou, Marieta inteira estava lá. Eu tava E aí Você tá. a gente tava tocando um dia aqui. A gente era lá da igreja e tava tocando. E eu já sou cismado, eu falei assim, não, eu vou assistir. Nunca vi esse cara, não conhecia ele, mas já sabia que era coach. Eu falei, eu vou assistir. Realmente muito bom, muita coisa bacana. A pregação dele inteira. No final, ele fecha para o que ele quer. Ele direciona para onde ele quer. Aí você vai conversar com algumas pessoas assim, não, mas a pregação é muito boa. A pessoa, aí não sei onde é que está a inteligência dela, porque se você pega tudo bom, mas você fecha direcionando para onde é que você quer, tudo que foi dito antes foi pro lixo. Não tem aonde se aproveitar. Aproveitar o quê? Se o fechamento ele leva para aquilo. Então não tem isso de, vou escutar, aproveitar, reter o que é do bem e jogar fora o que é do mal. Meu amigo, você está sendo todo direcionado na história para uma direção só. Então, se você pega aquilo dali e chega no final, você vai cair naquilo ali que ele quer. Não tem que pegar o que é bom. Aquela intenção mal já vai prejudicar tudo desde o início. Então, é muito complicado isso. Às vezes a gente, como cristão, a gente não entende. Então, é aquele negócio da bondade. Deus me livra da maldade de gente boa. É o que diz na música de Chico César. Então, Deus me livre de mim e da bondade de gente má. Então, tem dessa. A gente como consegue. A gente acha que tudo mal é mal, mal, mal. E o único critério que eu estou usando, meus queridos, é vendo se a pessoa ela constrói tudo o que ela fala no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Porque, ao contrário do que alguns podem pensar, e do que me foi apresentado quando criança, a mensagem do Evangelho, quando você vai converter alguém, é falar que ela é pecadora, que ela vai para o céu e tal. E esse tipo de Evangelho não é o que eu estou falando. É o Evangelho tipo passaporte para o céu. Entendeu? Porque o que Jesus trouxe às pessoas não foi um ticket, um ingresso, eu vim aqui, você faz essa prece aí bonitinha, do jeito que o pessoal está ensinando, vai nas corzinhas, o branco, amarelo, vermelho, tal. Também não estou dizendo que não deva abolir esse método, mas eu estou dizendo assim que o Evangelho, nós reduzimos a ele a uma mera palavra de passaporte para o céu. O Evangelho é a explosão da vida. O Evangelho é a manifestação da vida plena como intencionada por Deus e não pelos homens, jamais até imaginada pelos homens. O Evangelho, na verdade, é o que todo coração palpita de mais profundo dentro de si para ter,
mas não sabe onde agarrar, e por isso vai agarrando tudo que aparece no caminho. O Evangelho é a iluminação de Deus, a verdade escondida. E a gente está como no escuro a tatear. O Evangelho é tudo isso, meus queridos. Quando a pessoa ela traz muitas palavras, às vezes algumas até muito interessantes e bem articuladas, mas ela não constrói isso sobre a base desse Evangelho que eu estou dizendo para você, para mim é lixo. Você está entendendo? Para mim é lixo. Não quero fazer juízo, mas eu estou dizendo para mim é lixo. Eu não consigo mais. É por isso que para alguém me edificar eu tenho que ouvir ela bastante. Eu tenho que ouvir umas 3 pregações. E eu ouvi uma dele, eu falei assim, mais ou menos essa. Mas tô na dúvida. Vamos pegar uma outra. E aí depois que eu peguei uma fala dele, eu falei, não, cara, essa fala não só não se sustenta no Evangelho, mas é o oposto do Evangelho. E meu objetivo aqui não é jogar ele para baixo, não é esse o objetivo. Eu estou trazendo ele como um exemplo de como que nós ficamos encantados com tipos de fala e movimentos, ficamos impressionados. E nós gostamos do ambiente que se cria, da música de fundo, e das luzes, e do cenário, e do palco, e da associação que as pessoas têm ao ver aquela pessoa, da referência que ela se torna, e de repente você fazer parte da igreja dele ou de uma de outra. É como se você fosse agora parte de um grupo sofisticado, e se torna uma grife para você, sabe? Tudo isso aí. Aí Deus olha e está vomitando. Jesus... Porque isso aí não salva a gente. Isso aí não transforma. Tá? Desculpa me interromper, meu marido tem essa frase de dizer assim, esse tipo de pregação está levando a gente para o inferno, de uma certa forma. Porque é ilusão demais, é muita coisa boa, é tudo que o senhor falou aí, esses efeitos aí que traz a pessoa para perto, mas na verdade está afastando cada vez mais do Senhor. E o óbvio tem que ser dito hoje, né? O óbvio tem que ser dito, o que Jesus pede de nós tem que ser repetido. Você acha que Jesus, se viesse até nós hoje, como é que você acha que ele apresentaria o Evangelho? Você está entendendo? E que tipo de requerimento ele faria das pessoas? Pensa sobre isso. Tá? Ele entraria na onda de que enquanto o pessoal esteja me acompanhando no YouTube, eu tenho milhões de seguidores e vou continuando nessa? Qual que é a pegada de Jesus? Qual que é o apelo de Jesus? Será que ele diria algo diferente do que disse há 2000 anos atrás? Ele chegaria com a mesma palavra, e qual foi a palavra dele? Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Está aí. Aliás, já está entre nós. Aliás, já está aqui. Arrependei-vos tudo que você tem seguido como propósito de vida, pare. Repense. Peça a misericórdia do Senhor para trazer uma nova luz. E quando essa luz chegar, caia de joelhos, ore, confesse, tome a mão dele e mude de direção. Mas com que intensidade devo fazer isso? Com a intensidade total, a ponto de, se for necessário, abandone pai e mãe. Deixe riqueza, deixe família. Nem vá sepultar aqueles que já morreram. Vá e me siga inteiramente, prontamente, como uma proposta radical de vida. E esteja disposto a todos os dias me seguir assim, renunciando tudo seu. E quando você vai achar que está perdendo a sua vida, então é que você vai encontrá-la. Você quer? Eu acho que Jesus não mudaria o seu discurso. Talvez mudaria algumas aplicações, algumas parábolas que têm a ver com o nosso contexto. Mas o conteúdo... E a gente vem, em nome de Jesus, falar muitas coisas, mas não o que ele disse. E aí fica essa bagunça. Ô pastor, eu fiquei pensando aqui agora, essas mensagens, principalmente essas mensagens mais coach, a pessoa sai de lá assim, nossa, como foi lá? Foi maravilhoso, eu saí daqui edificado demais.
Só que a palavra de Jesus ela é confrontacional demais. Ela escancara aquilo que a gente não quer ouvir. Uhum. Então a palavra ela é muito clara e ela incomoda. É óbvio que ela traz calento, ela nos edifica, ela nos traz um bem-estar, mas ela é confrontacional. Então ela, de certa forma, incomoda. Ela incomoda e ela não é só aquela palavra que ela amansa, traz paz. Eu senti muita paz. E é o que engana muita gente, principalmente o cristão. Eu tenho paz demais com essa palavra, então eu fui edificado demais, então isso vem de Deus. Uhum. Se veio para me dar paz, aquilo é de Deus. Se eu estava perturbado, aquele me deu paz, aquilo é de Deus. Então a gente tem uma ideia muito distorcida disso. Sim. E, pastor, desculpa, eu estou em cima do que o Vinícius está falando. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que eu trabalho, né, o patrão, sobre questão de criança, de criação de crianças. Eu posso fazer um ponto parecido com o que ele fala, que como eu sou esposo de educadora, e sempre a gente conviveu com criança e tal, e a gente pensa, e os psicólogos também falam muito isso, que a criança, você não pode dar tudo para ela, e ela precisa ser confrontada, mas ela precisa de disciplina, ela precisa de limites, né? Então, a criança, nesse meio de limites, ela vai crescendo equilibrada, né? E levando esse ponto para a questão do que ele estava falando, quando você vai para uma igreja onde você só recebe, não, você é o máximo, você é o centro das atenções de Deus, tal. Você vai crescendo desequilibrado. Uhum. Você vai E crescendo outra questão, né? desequilibrado. Onde está o poder nisso? Certo? Aí, esse é um ponto importante também. Porque, geralmente, aquilo que está em volta do Evangelho, e portanto não é o Evangelho e não tem nada a ver com o Evangelho, vai trazer a essência de tudo em você. Num poder que nasce em você. O Evangelho é um poder que vem de fora e arrebenta dentro de você. É o poder da ressurreição de Cristo. É isso. Todas as outras falas que não nascem no poder da ressurreição de Cristo é risada para o diabo, porque não é capaz de vencer a morte. Agora, quando o poder é a ressurreição de Cristo, então, meus queridos, nada tem vez. O diabo, e nem mesmo o último inimigo, que a Bíblia assim chama, a morte. Está tudo liquidado. Então, eu fico triste, às vezes indignado, enfim, uma coleção de sensações, mas quando as pessoas elas têm um encantamento por coisas que são infinitamente inferiores ao poder da ressurreição de Cristo. Então, quando a gente fala de falas outras, a palavra de Deus, por exemplo, ela traz para nós a realidade do poder de Cristo, do Evangelho, o poder da ressurreição. É esse tipo de poder que, quando lemos a palavra, está operando. Não é que a palavra em si tem poder, mas ela fala a respeito desse poder. E ela traz iluminação nas nossas mentes a respeito do caminho desse poder, o que nós precisamos fazer para andar nesse poder, viver esse poder, experimentar esse poder. Mas a gente fica mesmo encantado com outras falas. Na verdade, às vezes eu prefiro acreditar mesmo no meu poder. Certo? No meu pensamento positivo, nas palavras motivacionais, nos livros de autoajuda, eu prefiro e sem querer dizer que não vai ajudar em nada essas coisas, às vezes até ajuda em alguma coisa, mas não está falando do poder da ressurreição. E não está fundamentado nesse poder também. Então quem avalia isso? É você. É você que avalia. Tá? Então veja só que interessante, meus queridos. Vou trazer um encaminhamento aqui, então, de volta ao livro de Hebreus. Ele vai falar sobre a superioridade de Jesus, sobre tudo que você imagina de extraordinário. Para uma mente hebraica aqui, né? Ele está escrevendo aos hebreus, que são judeus, né? Assim recebe o nome como o povo antigo, né? Ele vai falar a superioridade de Jesus sobre o ofício sacerdotal.
lembra que o sacerdote para o povo hebreu era uma figura extraordinária, certo? E ele vai falar assim que Jesus Cristo veio de uma outra ordem. Uma ordem não de Arão, mas a ordem de Melquisedeque. E que o sacerdote, ele precisava entrar, ele vai fazer uma comparação, eu não vou ter tempo para ler isso hoje, mas você pode ler, está nos capítulos mais adiante, capítulo 8 vai dizer sobre isso, que o sacerdote antigo, ele precisava entrar todo ano no templo, para o grande dia da expiação. O sumo sacerdote, Cristo, não. Uma expiação para toda a eternidade, para todos os tempos. Ele vai dizer assim que a nação de Israel precisava, para os seus pecados, consecutivamente, frequentemente, trazer o bode ou a ovelha expiatória. Jesus Cristo, ele morreu uma só vez. O que ele está querendo dizer? Que o que Cristo fez e o que ele é, o que ele representa, é absolutamente superior a tudo quanto vocês já viram, ouviram. E que aquilo que vocês viram e ouviram até aqui, na verdade, apenas existe para servir de símbolo daquilo que haveria de vir. Portanto, não amem os símbolos. Não se doem aos símbolos. Não vivam presos aos sacrifícios como rituais. Parem com isso. Porque serviu de símbolo. Não queira ser você alguém que adora a sombra e não aquilo do qual se faz a sombra, que é Jesus. A religião faz isso. Nós nos encantamos com a sombra e adoramos a sombra, esquecendo de adorar aquele a qual tem a luz e que faz a sombra. E ele vai dizer mais. E aqui eu trouxe até o livro. A gente tem mais 5 minutos, então vou fechar assim. Do Carlos Oswaldo Pinto, que foi meu mentor, já falecido, mas que deixou muita coisa boa, inclusive esse livro, Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento e do Novo. Eu só vou ler a mensagem que ele traz do livro de Hebreus. É interessante isso, que cada livro na Bíblia você pode reduzir o livro todo a uma mensagem, certo? Porque se você parar para pensar, cada livro da Bíblia foi escrito com um propósito, com uma audiência em mente, num contexto específico, com uma intenção do autor. Assim como você escreve uma carta para a namorada, para a esposa, tem uma intenção. Então, o que é a mensagem do livro? É você reduzir o livro num parágrafo só. Então ele vai reduzir o livro de Hebreus num parágrafo, tá? Que ele vai dizer assim: a superioridade de Cristo em sua pessoa e obra fornece aos crentes vacilantes um forte incentivo em direção à maturidade e perseverança na fé. Tá, vou repetir. A superioridade de Cristo em sua pessoa e obra fornece aos crentes vacilantes um forte incentivo em direção à maturidade e à perseverança na fé. O que acontece, meus queridos, quando Cristo não é superior em nosso coração? Está aqui na mensagem já dita. Nós perdemos a razão de continuar firmes na fé. Nós nos tornamos vacilantes. Como que estava acontecendo? O povo hebreu perseguido, chacoalhado. É o começo da igreja aqui. E os hebreus, não só chacoalhados por serem considerados um grupo de rebelião contra o Império Romano, mas expulsos de suas próprias casas, porque abandonaram o judaísmo. Então, eles não eram bem vistos nem pelo mundo pagão e nem pelos seus. E perderam muitos comércios, muitos judeus. Né? O pessoal que ia na padaria do cara não vai mais. Por quê? Porque o cara é um traidor. E eu não quero sustentar um traidor. Eu vou na padaria do outro. Então o cara perde o comércio, perde os negócios. E aí, no meio disso tudo, qual que é a grande tentação? Será que vale a pena? Não sei se vale a pena. Talvez seja melhor retroceder.
E outra, ele falou que votaria, não votou. Será que eu me enganei? Tipo assim, será que foi precipitado? Será que eu fui muito radical? Será que não tem um meio termo assim? Tipo assim, ser metade judeu, metade cristão. De repente tem, de repente eu entendi mal. De repente Jesus não é tudo isso que disse que era. Aí chega na mão desse cara, ou nos ouvidos desse cara, a carta aos Hebreus. Para com isso. Pés vacilantes. Coração desacreditado. Hebreus é um chacoalhão. Se você parar para ler Hebreus, ele vai chacoalhar a pessoa e vai falar assim: olha diante de quem você está. Fique quieto. E continue em absoluta fidelidade e perseverança, porque vale mais do que a pena. Ele é superior a tudo que você possa imaginar, inclusive a lei de Moisés. Ele é seu sumo sacerdote. E ele está com você. Então, eu achei extraordinário usar Hebreus como uma aula para trazer essa ideia de quem Cristo é para as nossas vidas. E sabe, muitas vezes nós temos o pé vacilante, eu vou encerrar aqui, porque Jesus se tornou muito pequeno para nós. É a ideia dos discípulos, depois que Jesus morreu, antes de ele aparecer, e os caras, para os discípulos naquele momento, faltava muita fé. E Jesus se tornou minúsculo, se tornou menor do que César, o imperador. E aí eles tinham que viver escondidos, viver encolhidos, recolhidos, com medo. E eu me pergunto se não é assim que muitos crentes vivem. Nós esquecemos do poder da ressurreição e do que Cristo fez. Portanto, meus queridos, deixa Jesus ser tudo que Ele é. Amém?